Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e algumas repercussões do desfile do Dia da Vitória de ontem. Biden assinou o Land Lease, enfim, tem um monte de notícia interessante para a gente falar aqui. Essas notícias foram sugeridas por Afonso Neto, Curisco Severin e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E, de novo, estou com uma outra camisa também lá da loja, uma camisa sobre Aristóteles, bem legal. Dá uma conferida lá, tem o link aí na descrição, pimentanocafé.com.br/visão libertária. Pois bem, ontem a gente teve mais um avanço enorme da contraofensiva ucraniana aqui na região de Kharkiv. Várias outras pequenas cidades aqui foram liberadas pelos ucranianos. E é muito importante notar o seguinte, os russos eles estão reforçando isso aqui, tá? Eles não estão aceitando essa derrota passivamente, não. Houve uma movimentação enorme de 19 BTGs, aquele Battalion Tactical Group, aquela unidade do exército russo, né? Foram mandados para Belgorod. Belgorod, para quem não sabe, é logo aqui, ó. Belgorod está logo aqui. E, inclusive, é uma coisa que os russos temem, né? Que os ucranianos acabem entrando em território russo. Será possível isso? Veja, até aqui os ucranianos eles chegaram a jogar mísseis em Belgorod, fizeram vários ataques em instalações militares lá, mas em momento algum as tropas ucranianas chegaram a entrar em território russo, né? Belgorod seria um alvo militar plenamente legítimo nessa guerra, porque, na verdade, todo esse suporte russo dado à fronte de Izium, que é a principal fronte da batalha agora, está vindo de Belgorod. Então, seria uma coisa que poderia ser realmente importante para os ucranianos entrarem aqui e tomarem pelo menos alguns desses vilarejos próximos a Belgorod. Vão fazer isso? Segundo tem conversas aí em grupos de Telegram, tem gente planejando exatamente isso na Ucrânia, um ataque a Belgorod. Mas por hora, não. Por hora, a contraofensiva aqui, o que eles têm feito, é justamente retomar as áreas que estão aqui tomadas pelos russos na Ucrânia, né? De qualquer forma, o avanço é significativo. E como eu disse, é um avanço que não está sendo feito contra um inimigo em retirada, um inimigo abandonando posição. Não, os russos querem manter essa posição próxima a Kharkiv, porque isso é interesse estratégico deles, né? Principalmente para proteger Belgorod. Enfim, o fato de eles terem liberado mais um monte de vilarejos aqui, e na verdade estarem fazendo ataques em todas as frontes, tá? É porque só noticiam quando a coisa já está estabelecida, né? Mas tem avançado bastante isso daqui. E lógico, lembra, essa viazinha aqui ó, é uma das vias que é usada justamente para abastecer as tropas lá de Belgorod. E se os ucranianos chegarem nessa região aqui, a chance de causar danos sérios às tropas russas fica grande. Eles podem começar a isolar o pessoal que está em Izium, né? É lógico, como a gente já explicou, tem outros caminhos aqui alternativos, ou seja, o ideal do ponto de vista estratégico seria Kupiansk. Kupiansk é um local aqui que basicamente concentra todas as vias que chegam e que saem aqui para as tropas russas, toda a ajuda russa para a frente de batalha passa por Kupiansk, mas talvez Kupiansk ainda esteja longe demais para ser tomado, talvez a alternativa seja pelo menos atrapalhar o trânsito aqui de Belgorod para a frente de batalha, né? Bom, houve também, segundo aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, a grande preocupação dos russos fica cada vez mais claro que é a falta de gente, né? Eles mostram aqui que, no final das contas, mesmo com toda essa quantidade de russos que tem aqui na região de Donbás para fazer o ataque, eles não conseguem avançar justamente porque é mais ou menos pareado com a quantidade de ucranianos. E a gente sabe que em batalhas para conquista é fundamental o atacante ter mais tropas do que o atacado. É muito difícil você avançar com tropas no nível 1 para 1. Veja, em algumas situações você consegue isso. Por exemplo, os Estados Unidos no Iraque, no Oriente Médio, ele conseguiu, mesmo com tropas numericamente inferiores às tropas iraquianas, ele conseguiu avançar. Mas por que nesse caso? Porque ele realmente tinha uma superioridade de armas, mas muito maior do que o exército iraquiano. E, em tese, talvez seja esse o problema, porque os russos imaginavam que eles teriam uma superioridade de tecnologia também muito maior que os ucranianos, só que esse fato não se revelou na prática. O exército ucraniano
está muito mais bem organizado e equipado do que esperavam os russos. Não estou dizendo que estejam no mesmo pé de equipamento, tá? De fato, os russos têm mais equipamentos, têm mais artilharia, têm mais de um monte de coisa. Mas a diferença não é tão grande o suficiente para permitir que eles façam um ataque um para um. No final das contas, eles acabam não conseguindo avançar, né? Ontem houve uma tentativa russa de atravessar o Donetsk River, o rio Donetsk. A gente explicou para vocês já em outros vídeos que o Donetsk é um rio que os ucranianos estão usando como barreira natural para nessa técnica deles, né? Ou seja, eles vão trocando território por danos no inimigo, infligindo muitos danos no exército russo, mas deixando eles avançar justamente porque isso permite que eles causem mais danos ainda nas tropas russas. Mas é importante para essa estratégia deles que eles não deixem os russos avançarem muito. E o rio Donetsk é um rio importante nessa estratégia deles. E aqui próximo a... como é que é o nome dessa cidade aqui? Bilohorivka. Bilohorivka, essa pequena cidadezinha aqui, os russos conseguiram fazer uma ponte temporária, né? Essas pontes de pontum, né? Que são pontes de guerra temporárias que eles fazem para permitir passar tropa e equipamentos, né? Conseguiram fazer duas. Elas foram destruídas pouco tempo depois pela artilharia ucraniana, então as duas já não estão funcionando. Mas neste processo, algumas tropas russas conseguiram passar para cá e os ucranianos precisaram fazer um trabalho, digamos, de limpeza aqui em Bilohorivka, né? Então, porque tinha muitas tropas que chegaram a passar, alguns tanques, algumas tropas russas, mas pelo que eles estão dizendo, já foram neutralizadas. O pouco do exército russo que conseguiu atravessar foi neutralizado. Isso é muito importante para a estratégia ucraniana, como a gente sabe justamente que eles estão usando esse rio para evitar esse avanço mais forte aqui dos russos. Então, a coisa continua aqui mais ou menos da mesma forma. Os russos de vez em quando avançam um pouquinho, avançam a muito custo e não chegam a de fato estabelecer uma presença estratégica importante que poderia de fato ameaçar os ucranianos. Aqui em Izium está tudo parado, não conseguiram avançar nada, só fizeram algum bombardeio aqui em Krematorsk e Slaviansk, né? Bom, ontem também teve muito bombardeio em Odessa. Infelizmente, os russos fizeram vários bombardeios, vários mísseis, e muita gente ficou preocupada com a possibilidade de ser alguma tentativa russa de tomar Odessa e coisa e tal, mas não parece ser o caso. Os russos não têm simplesmente capacidade militar para tomar Odessa neste momento. A frota deles do Mar Negro, né, perdeu muita coisa, perderam muitos barcos, e além disso, o pessoal lá da Transnistria, né, não parece ter capacidade ou interesse em entrar nessa roubada. O que parece acontecer é que os russos ficam bombardeando Odessa para evitar que os ucranianos tirem as tropas da região, né, para continuar a manter eles em alerta ali naquela região, para evitar que as tropas que estão aqui, que são consideráveis, tá, porque afinal é uma cidade muito importante, Odessa, para os ucranianos, é o maior porto da Ucrânia, e lógico, é extremamente estratégico aqui como porto comercial e também do ponto de vista militar, né? Então existem muitas tropas ucranianas aqui. O que parece ser o caso é que os russos querem evitar que essas tropas sejam realocadas em outros lugares da Ucrânia, então eles mantêm tipo um alerta, né? Olha só, podemos atacar Odessa, podemos atacar Odessa. Mas na verdade não podem, não têm capacidade disso, né? Então é isso daí. A fronte parece que está basicamente parada, não caminha muita coisa aqui. Esse, na verdade, é um grande problema, porque provavelmente essa é a estratégia do Putin no final, deixar essa frente congelada, uma batalha meio parada, para tentar depois, numa negociação de cessar-fogo, trocar esses territórios pela paz. Olha só, a gente para, não ataca mais ninguém, em compensação a gente para aqui. Isso é um problema, como eu já falei para vocês, porque foi exatamente isso que a Ucrânia fez em 2014. Ela não aceitou perder a Crimeia, mas ela aceitou o cessar-fogo com a Crimeia ocupada pelos russos e também a região de Donbás. Como vocês podem ver, não deu muito certo isso. Da mesma forma, não vai dar certo se ela aceitar dessa vez trocar territórios por paz
Então a visão do pessoal ucraniano é que realmente a melhor alternativa que eles têm é uma guerra, continuar essa guerra, reconquistar os territórios. A grande dúvida que muita gente fica é, lembra, eu falei para vocês que você precisa ter um fator maior para atacar, né? Então, enquanto a Ucrânia está se defendendo, ela está se defendendo bem. Os russos não conseguem avançar muito. Mas se a Ucrânia pretende passar para a ofensiva, ela vai precisar realmente de uma quantidade muito maior de pessoal e de equipamento. Será que ela tem isso? Pessoal quase certamente tem, como eu falei. Eles têm uma grande quantidade de recrutas sendo treinados, é muita gente mesmo, o treinamento está rolando ao longo desses meses todos. Agora, equipamento pode ser uma história diferente, né? Equipamento talvez não tenha o suficiente. Será que vai ter? Será que não vai ter? A gente não sabe, mas eu suspeito que tenha. Até pela forma como o exército ucraniano está se recusando a negociar cessar-fogo neste momento. Já tem várias pessoas aí, emissários russos, como Macron e o cara lá da Alemanha, falando em vamos negociar um cessar-fogo e coisa e tal. Não, cessar-fogo, não. Enfim, o Bolsonaro foi outro também, outro agente russo, claro, o Bolsonaro falando em cessar-fogo. Cessar-fogo não é o que interessa nesse momento. E existe uma outra informação aqui muito interessante. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essa thread aqui do Trent Telenko, em que ele descreve o sistema GIS Art of Artillery, que é um software que foi desenvolvido por um ucraniano nos últimos anos, e que parece que é o que está sendo usado pela Ucrânia. Isso aqui parece uma coisa revolucionária realmente, né? Uma questão que muita gente tem colocado é justamente como é que a Ucrânia, por exemplo, consegue acertar tantos generais, né, ou consegue acertar tantos navios e coisa e tal. E aí você tem jornais, a imprensa americana falando que não, que realmente os Estados Unidos passou informação de inteligência para os ucranianos e coisa e tal. E pode ser isso. A gente não sabe, né? Existe essa possibilidade dos Estados Unidos terem essas informações e terem passado para os ucranianos, mas como eu falei para vocês no vídeo de ontem ou anteontem, agora eu não lembro, os ucranianos, o Pentágono, as forças militares americanas negam isso veementemente. Ok que eles iriam negar de qualquer forma, né? Eles não querem se envolver diretamente nisso, mas o que eles dizem é que não, que os ucranianos surpreenderam os militares americanos com a capacidade, com a quantidade de informações que eles têm, eles mesmos levantados, né? E daí, embora tenha um meme aqui brincando com essa história, né? Nunca pergunte a uma mulher a idade dela, o homem o seu salário, ou o pessoal da artilharia ucraniana como eles conseguem os dados de alvos, né? Só que o que o cara está descrevendo aqui é um sistema muito interessante. Ele está chamando aqui de Uber Style C3I Software. Ou seja, e que realmente, no final das contas, a inteligência ocidental está totalmente ignorante dessa capacidade da Ucrânia devido a sistemas que mantiveram esse sistema todo ucraniano em segredo. É um sistema estratégico mantido em segredo, mas que a gente está começando a ter agora alguma visão de como ele funciona. O que ele quer dizer com Uber Style? Ele quer dizer que é uma coisa em que as peças não precisam ter uma comunicação direta entre si para coordenarem ataques. Eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso no Visão Libertária, tá? Mas a ideia é justamente você detachar essas coisas, ou seja, você tem um monte de gente que pode apontar onde está um alvo valioso para a artilharia ucraniana, e a própria artilharia ucraniana o próprio sistema destaca qual é a peça de artilharia mais próxima que pode fazer o ataque àquele alvo e faz a coisa de forma muito mais rápida. Ou seja, você tem uma eficiência muito maior em uso de artilharia justamente por ter mais informação trocada de forma descentralizada no sistema. O cara da infantaria que descobre um alvo, ele não precisa ligar para o chefe dele, que vai ligar para comunicações, que vai entrar em contato com um batalhão de artilharia, que vai definir o negócio. Não, ele aponta no sistema, o sistema vai já automaticamente escolher uma peça de artilharia para atirar ali. É um negócio que parece revolucionário realmente e pode ser exatamente o motivo pelo qual os ucranianos têm conseguido tanto sucesso nessa contenção das forças russas, né? Embora eles tenham muito menos peças de artilharia, eles conseguem usar essas peças de forma muito mais eficaz, né?
E também tem algumas dicas aqui, né? Vários vídeos que você vê o alvo, né? A artilharia ucraniana atingindo alvos e coisa e tal, tudo isso é gravado por drones, né? Ou seja, dá a impressão de que realmente existe um esquema de você capturar a informação via drone e rapidamente a artilharia atingir lá. Você tem vários exemplos desses circulando aí na internet. Existem alguns russos também, é verdade. De qualquer forma, os russos também têm drones, eles também podem usar isso para apontar a artilharia deles. Mas a quantidade de informações dessas ucranianas são muito maiores, o que sugere realmente uma abordagem mais sistêmica desse negócio, né? E aí que entra também a importância que o pessoal está dando à Starlink. A gente já falou em outros vídeos que alguns oficiais ucranianos apontaram que a Starlink foi o ponto de virada nessa guerra. Por quê? Quando a Rússia entrou, por óbvio, ela mirou a infraestrutura de comunicações e realmente ela conseguiu em alguns dias depreciar muito, degradar muito a capacidade de comunicação ucraniana. E aí nessa situação, até um sistema como esse sistema de target distribuído, você fica sem capacidade, né? Isso não adiantaria nada se você não tiver internet para as pessoas se comunicarem. Com a Starlink, isso foi resolvido. Então você teve comunicação pela internet em vários lugares da Ucrânia, inclusive entre os militares, mantendo a coisa toda funcionando, né? Inclusive, parece que o Elon Musk mandou mais um carregamento de Starlink para a Ucrânia e parece que sofreu ameaça de morte por parte dos russos, até fez um tweet meio estranho, dizendo que, né, se ele aparecer morto, não sei lá o que. Mas a gente vai falar sobre esse caso do Elon Musk, do Twitter e outras coisas num outro vídeo, tá? Porque pode não ter nada a ver com isso também. Pode ser outro assunto, pode ser o assunto lá da aquisição do Twitter pelo Elon Musk. Enfim, de qualquer forma, é importante notar como é que a informação descentralizada está tendo um papel fundamental nessa história. E muito do que o pessoal está achando, que é os Estados Unidos ajudando a Ucrânia com dicas sobre onde atirar e coisa e tal, na verdade, podem ser os próprios ucranianos mesmo, através de um sistema extremamente mais avançado fazendo isso, né? Bom, e por falar em Estados Unidos, isso aqui sim é uma ajuda à Ucrânia significativa. O Biden assinou ontem a Lend-Lease, né? A lei do Lend-Lease era uma lei que houve na época da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, mesmo antes dele entrar na guerra propriamente, ele ajudou muito os aliados, ajudou muito a Inglaterra, ajudou muito a Rússia, principalmente a Rússia. 1/3 dos caminhões, tanques, armas que a Rússia usou para ganhar dos nazistas foi fornecido pelos americanos. Então, muita gente diz que se não fosse isso, muito provavelmente o Hitler teria conseguido conquistar a União Soviética ao final das contas, né? Mas o Lend-Lease, o que é isso? É uma lei que permite uma comunicação direta do exército ucraniano com o exército russo, bastando apenas a aprovação do presidente. Como é que funciona isso, né? Hoje, para os Estados Unidos mandar um pacote de ajuda para a Ucrânia, isso tem que passar pelo Congresso, tem toda uma burocracia e coisa e tal. Com o Lend-Lease, que foi assinado ontem, né, no dia 9 de maio, pelo Biden, agora basta o exército ucraniano mandar uma lista do que ele precisa, preciso disso, 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 disso. O exército americano vê o que ele pode fornecer, né, se ele tem estoque, se aquilo não vai deixar o exército com muito pouca coisa. Então o exército americano diz se está ok ou não está ok, e no final basta o Biden dar um jamegão dele lá, assinar o negócio e a coisa vai. Então é muito mais rápido esse processo de envio de armas para a Ucrânia. E além disso daí, também ontem os democratas colocaram uma nova proposta de 40 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia, que tem apoio amplo, que vai passar, ou seja, está em detalhe de processo. Congresso é sempre Congresso, nunca é rápido, mas vai passar certamente mais esse apoio militar à Ucrânia. Isso é além do Lend-Lease, né? E a Ucrânia tem que pagar por essas armas depois? A Ucrânia não vai ficar enrolada sem dinheiro? Não, esse Lend-Lease é um empréstimo. Então os Estados Unidos vão emprestar essas armas para a Ucrânia, tudo que a Ucrânia quiser em termos de armas, desde que o exército americano concorde. E no final da guerra, a única questão é a Ucrânia ela tem a opção de devolver essas armas, as que sobrarem ela devolve para os Estados Unidos, ou ela pode comprar essas armas e manter lá para sua própria defesa. Então, essa que fica a opção no final da guerra, ou seja, realmente é um apoio enorme que os Estados Unidos estão fazendo à Ucrânia neste momento. Isso é muito importante realmente.
E como a gente viu, né, porque essa é a grande questão da Ucrânia. Pessoal, ela até tem gente disposta a lutar, recrutas, ela tem um monte. O que ela não tem é armamento em número suficiente. Nesse ponto, a Rússia realmente leva vantagem, né? Bom, teve mais algumas coisas aqui, alguns desdobramentos do dia 9 de maio, né? Lá na Polônia, alguns ativistas iriam fazer uma obra de arte num monumento da Segunda Guerra, um monumento que homenageava os russos, né? A vitória russa na Segunda Guerra. Então, esses ativistas poloneses já foram com bolas de tinta vermelha para pichar o monumento lá, e picharam o monumento todo. Só que neste momento chegou o embaixador russo ali na região, e aí você pode imaginar, o pessoal fez a festa ali, tirou um monte de foto bem interessante que ficou do cara, do russo, coberto de sangue ali, coisa e tal. Bom, é isso daí, muito justo. Eu sou totalmente contrário à agressão contra indivíduos, mas tenha em mente que esse cara aqui não é um indivíduo russo passeando na Polônia. Esse cara aqui é o embaixador da Rússia, é um cara responsável pelo país, é parte do governo. Agressão a governos, eu sou mais flexível nesse caso. Bom, outra coisa curiosa foi o hacking que aconteceu ontem também durante o desfile de 9 de maio, em que em todos os canais da televisão a cabo russa apareceu a mensagem de que o sangue de milhares de ucranianos e centenas de seus filhos está em suas mãos, ou seja, o pessoal fez um hacking aqui na televisão e todos os russos acabaram vendo isso. Foi um ataque significativo, né? Não muda nada, mas foi um ataque significativo esse hacking aqui da televisão russa. Dá para ver todos os canais com a mesma mensagem, né? Outra coisa curiosa do dia 9 de maio foi que os russos fizeram um grande show, né, para falar sobre os russos que morreram na Segunda Guerra, os casos trágicos que morreram na Segunda Guerra, e aí prepararam um show visual e mostraram vários soldados russos e coisa e tal, só que acho que teve algum descuido na hora de escolher as imagens, botaram essa imagem aqui, ó. Isso aqui é o show russo falando sobre os soldados russos mortos na Segunda Guerra e coisa e tal. E botaram a foto do Bonnie and Clyde, né? Bonnie and Clyde, para quem não sabe, era uma dupla de criminosos muito famosa lá nos Estados Unidos, acho que foi anos 1920, coisa e tal. Eram mafiosos mesmo, faziam as maiores loucuras, saíam atirando em todo mundo, enfim, no final morreram de forma trágica, metralhados pela polícia. Mas tem um monte de seriado, de filmes sobre isso, são muito famosos nos Estados Unidos esses caras, né? Esse casal. E botaram foto dos caras lá. Alguém falhou ali em pesquisar adequadamente qual era a foto, né? Outra coisa engraçada é que a 93ª Brigada Mecanizada da Ucrânia fez uma parada do dia 9 de maio com tanques roubados dos russos. Então colocaram um monte de tanque roubado dos russos, fizeram uma brincadeira lá para fazer uma parada só com tanques russos roubados pela Ucrânia, né? Enfim. Outra coisa curiosa que o pessoal está colocando aqui é a questão que a gente já falou ontem sobre a ausência do desfile aéreo no dia 9 de maio, né? Sempre teve. Ano passado estava chovendo, estava muito ruim o tempo, e teve desfile aéreo. Esse ano não teve desfile aéreo. E tem um monte de gente especulando sobre qual seria o problema, por que não fizeram isso. Pode ser por questão de segurança? Pode ser por questão de segurança. Mas, segundo diz o pessoal aqui, o problema é justamente a questão da canibalização de aeronaves. Os russos já estão começando a canibalizar as aeronaves civis para pegar peças para poder tornar outras operacionais, né? Por quê? Eles estão impedidos de comprar essas peças que são tecnológicas, que são difíceis de obter, não é como se você fosse no Mercado Livre e conseguisse comprar uma peça dessa. Então a alternativa que eles têm hoje é canibalizar outros aviões para isso, e tudo indica que inclusive os aviões militares russos estão sofrendo desse tipo de problema. Os que estão tendo problema, que estão dando manutenção, todo avião demanda muita manutenção, né? E mesmo os militares estão com dificuldade de repor isso daí, de forma que acharam por bem não gastar horas de voo num desfile se há esse problema de falta de peças, né? E bom, só para complementar aqui, parece que quem teve em Kiev também fez um show dentro do metrô de Kiev. Foi o Bono Vox, lá da banda U2, a banda irlandesa. Eu gostava das músicas dele mais antigas. O posicionamento político do Bono eu discordo totalmente,
Mas é importante ter feito um show lá, bacana da parte dele. Em termos musicais, eu não tenho nada contra ele, não. É música boa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.